Então, por exemplo, a gente precisa encontrar a inclinação de uma determinada reta tangente da curva y igual. Esse é o exercício, tá? E aí a gente tem x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? O exercício pede para a gente encontrar a inclinação dessa reta nessa curva aqui, na curva dessa função que a gente tem aqui. Beleza, o que a gente vai fazer? Esse exercício ele pede também no ponto, a variação dele no ponto x1, que tiver a imagem dele do y1, tá? Então, logo, a gente tem então a função de x, certo? De x ao quadrado menos 2x mais 1. Logo, a função de x1 dentro dessa conta vai ser o primeiro x, né, que a gente tiver lá, que seria o x1 de uma das raízes, e aí ele está ao quadrado, beleza? Menos 2x1, que é o x da variação que o exercício passou para a gente, 2x1 mais 1. E aí, o que é isso que a gente está vendo? É a variação desse x, não é? É uma equação de segundo grau, a gente tem duas raízes do x. Então, a gente tem a variação desse x aqui. Logo, a gente tem a função do x1 mais o que ele for variar, tá? O que o nosso x for variar dentro da nossa reta abscissa. Isso aqui é igual ao x1 mais a variação do x, certo? Isso aqui fica ao quadrado, menos... Por que fica ao quadrado? Eu estou substituindo. Bom, pessoal, então essa é a nossa função. Passei ela aqui para baixo. O que a gente tem dentro dessa função? O x1 que o exercício pediu para a gente, tá? Então, a gente tem a função de x disso daqui. Se o exercício falou para a gente achar a inclinação da reta nessa curva aqui, no ponto x1 e y1, logo, a gente tem a função de x dela, né, dessa função que o exercício nos deu, e a gente tem a função do x1, que é disso daqui, tá da nossa conta. Logo, a gente vai substituir esse x, por quanto? Pela variação que tiver. Então, a gente vai pegar o x1 e somar pela variação dele. Então, no lugar do x2, já coloquei aqui x1 mais a variação de x ao quadrado, que eu estou substituindo o x pelo valor da nossa variação, que seria isso daqui, né? A variação do ponto x1 com o outro ponto que ele variar, né? E aí, dentro disso, o que a gente vai encontrar, né? A gente tem menos 2x, que é o quê? 2x1 mais a variação do x, certo? Que é o que a gente está chamando aqui. É o que a gente vai estar substituindo o x, beleza? E aí, isso daqui está somando com 1, certo? 1 ele está aqui. Beleza. Logo, essa variação aqui, quanto que vai dar? Isso aqui, se resolver ao quadrado, logo, então, a gente tem a função do x1 mais a variação do x daquilo, isso aqui ao quadrado, né? Então, a gente tem o x1 mais ΔX, isso aqui multiplicado por ele mesmo, menos 2x1, já estou fazendo a multiplicação, tá? Já posso multiplicar aqui, porque ele não está ao quadrado. O de trás, a gente precisa resolver a potência. Então, a gente tem menos 2x1, e o menos 2 vezes mais variação de x vai dar menos 2, variação de x, mais 1, certo? Beleza. Resolvendo aqui através desses dois aqui, vamos fazer a distributiva deles. Então, aqui a gente tem x1 ao quadrado, x1 vezes x1 aqui. E o x1 vezes ΔX, a gente vai ter x1, 1x1 ΔX, certo? Mais ΔX vezes x1, mais, então, x1 ΔX. E nessa parte, ΔX vezes ΔX. Beleza? Que a gente vai ter o quanto aqui? A gente vai ter ΔX elevado ao quadrado, tá? Logo, a gente pode copiar o resto aqui, menos 2x1, menos 2 é ΔX, mais 1, tá? Então, essa aqui é a nossa função, beleza? Resolvendo aqui a distributiva, resolvendo todo o processo, substituindo o x pela variação dele. Certo? Então, agora a gente já pode juntar os iguais. Quais iguais a gente tem aqui? Bom, a gente tem esse daqui, x1 ΔX, e a gente tem esse x1 variação x aqui também, tá? Bom, então vamos copiar aqui embaixo, juntando, né? A gente tem a função do x1 mais a variação do x, que vai ser igual ao x ao quadrado, certo? Mais 2x1 ΔX, porque a gente está somando, tá? Mais ΔX ao quadrado,
menos o 2x1, né? Menos 2 variação x, mais 1, certo? E aí, dentro disso, bom, esse daqui é x1, esse aqui tinha esquecido de colocar. E aí, por que a gente fez isso? Para encontrar, né, dentro daquela nossa função, dentro do nosso limite, quando o ponto ele varia. E aí, quando o ponto varia, qual que é a fórmula? É aquela fórmula que a gente viu, né, do limite do x, né, tendendo a zero. De quanto? Da função do x1, certo? Somando com a variação do nosso x, que a gente não sabe. A gente precisa saber se varia ou não, se tem a variação, certo? Menos a função do x1, beleza? Isso aqui está sobre, né, a variação do x, é aquela fórmula que a gente tinha encontrado lá em cima, através daqueles conceitos. Beleza, dentro disso, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Qual que é a variação do x1 mais ΔX? Pô, tá aqui, a gente substituiu, certo? A gente substituiu lá e a gente conseguiu encontrar a variação aqui que deu tudo isso daqui, beleza? Então, vamos copiar aqui na frente. A gente tem o limite da variação do x tendendo a zero, de quanto? Dessa função que a gente tem aí. Eu vou copiar a função aqui na frente, que é o quê? x1 ao quadrado mais 2x1, variação de x, mais o ΔX ao quadrado, certo? ΔX ao quadrado menos 2x1 menos 2, variação de x, mais 1, beleza? Isso daqui é a nossa função, essa aqui é a nossa função do quê? Do x1 ΔX, que está aqui, tá? É esse daqui. Eu peguei esse daqui e copiei aqui embaixo, certo? E isso daqui está subtraindo por quem? Pela função de x1, certo? Que é a função que o nosso exercício deu para a gente, que está onde? Está aqui. A nossa função do x1 é quanto? É o x1 ao quadrado menos o 2x1 mais o 1, certo? Então, eu vou copiar essa função aqui na frente para a gente substituir, tá? Então, aqui a gente copiou a função do x mais a variação de x, menos, entre parênteses, porque é uma outra função que a gente está inserindo, do x1 ao quadrado, que é a função do exercício, menos 2x1, menos o 2x1 e mais 1, certo? Tá aqui, então. Beleza? Isso daqui é o limite, né, da variação de x tendendo a zero. Isso tudo, nesse caso, está sobre, né, de acordo com a nossa fórmula, isso tudo aqui está sobre a variação do nosso x, certo? E a variação do nosso x, então, fica aqui embaixo, ΔX. Beleza, então a gente vai resolver isso tudo aqui, tá? Então, a gente pode simplificar. Isso aqui vai virar quanto nessa parte aqui? Todos vão multiplicar pelo menos, certo? Porque o menos está fora do parênteses, ele é um fator externo. Então, a gente faz uma distributiva, esse vezes o primeiro, esse vezes o segundo e esse vezes o último. Logo, a gente vai ter essa função toda menos o x1 ao quadrado mais, ó, trocando sinal, x1 ao quadrado vezes menos dá menos x1 ao quadrado. Menos 2x1 vezes menos vai dar mais 2x1, certo? E aqui mais 1 vezes menos vai dar menos 1. Beleza, então a gente tem isso daqui dentro, junto dessa função aqui, para eu não precisar copiar ela essa função toda de novo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha, observa uma coisa, a gente tem x1 ao quadrado positivo e a gente tem menos x1 ao quadrado. Logo, esses dois aqui, a gente pode fazer o quê? Cortar, né? Então, corta isso, menos 1 com mais 1, então menos 1x1 ao quadrado mais 1x1 ao quadrado, isso aqui vai embora. Beleza, o que sobrou para a gente aqui? A gente tem 2x1 aqui, né? Mais 2x1 aqui nesse canto, mais 2x1. E será que a gente tem outro x1 sozinho? Tem, aqui, ó, ele está aqui, menos 2x1. Então, mais 2x1 menos 2x1, a gente corta também. Mais 2 menos 2, vai embora, tem a mesma grandeza, né? A gente está juntando a família, a gente está juntando as famílias, beleza? E menos 1, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o nosso menos 1 e a gente tem o mais 1. Logo, né, que a gente pode fazer? A gente pode cortar, tá? Então, mais 1 menos 1 dá 0 também, vai tudo embora. Então, essa função foi tudo embora. Beleza, o que sobrou para a gente aqui? Sobrou o limite, certo? Da variação do x tendendo a zero, de quanto? De 2x1 ΔX mais a variação do x, né? Ele está ao quadrado. Então, estou copiando isso aqui que sobrou. Isso aqui foi embora.
e isso menos 2 ΔX, beleza? O resto a gente cortou tudo, vocês viram ali. Isso aqui tudo, eu passei aqui em cima os valores, a gente conseguiu cortar. E aí sobrou esses valores aqui pra gente. Logo, né? O que está acontecendo com esses valores aqui? Eles estão dividindo pelo ΔX, certo? Então, eu vou copiar aqui o nosso ΔX aqui embaixo, beleza? Aqui embaixo. Notem que aqui em cima a gente tem um fator comum entre as três funções. Entre essa função aqui, tá? Vou separar para vocês visualizarem melhor. Qual que é o termo comum que a gente tem aqui? Então, nota que a gente tem aqui o ΔX, aqui, ele está aqui, ele também está aqui. Então, esse é o fator comum que a gente tem nessas três contas, tá? Quando a gente tem um fator comum, a gente divide, né? A gente joga ele em evidência e reproduz a conta. Então, variação de x em evidência, certo? O que sobrou? 2x1. O ΔX aqui a gente corta, porque eu joguei em evidência. Esse ΔX aqui também vai cortar. Como ele está ao quadrado, então sobra, né? Sobra 1 ΔX, beleza? Elevado a 1, certo? E sobra aqui menos 2, beleza? O ΔX está em evidência e a gente tem essa função aqui. Isso tudo, né? Sobre a variação do nosso x que a gente já tinha visto lá em cima, através dessa forma que a gente tem. E aí, pessoal, isso aqui, como é que vai ficar? Isso a gente já pode cortar. ΔX corta com ΔX, porque agora está multiplicando entre eles, né? Então, a gente tem essa liberdade de simplesmente cortar, tá? A gente vai ter o limite da variação de x tendendo a zero, dessa função que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou copiar ela aqui para o lado, de 2x1 mais a variação do x menos o 2, tá? Qual que é a situação que a gente está aqui? A variação do x tendendo a zero. Logo, a gente substitui em qualquer lugar da conta que a gente tiver variação do x a zero, certo? Então, no caso, seria esse daqui. É o único lugar que a gente tem, é o único que a gente tem aqui. Então, a gente vai substituir ele pela tendência dele. Ele tende a zero, né? Essa variação do nosso ponto x, ele tende a zero. Então, a gente tem, por fim, o limite da variação do x tendendo a zero, né? Que é quanto? 2x1 menos 2, beleza? Então, pessoal, a inclinação da curva y igual a x2 menos 2x mais 1, que o exercício deu para a gente, vai dar quanto? Deixa eu continuar aqui em cima, que já está acabando aqui a tela. Isso aqui vai dar quanto? Então, a gente sobe, né? Vou continuar aqui em cima. Então, vou continuar aqui em cima, certo? Deu quanto? A inclinação dele, né? Então, m é o coeficiente do nosso x, da inclinação dele, deu igual a 2x 2x1, certo? Que a gente acabou de encontrar, menos 2. Beleza? Agora, interpretando dentro de um gráfico. Por exemplo, se a gente tiver, para ilustrar, o x1 ele for igual a 3, a gente teria a tangente de A igual ao nosso coeficiente, né, do nosso 3, igual a, não é 2x1 menos 2? Então, esse x1 vai ser substituído pelo valor, né, que o exercício está dando para a gente. Então, a gente tem 2 vezes 3 menos 2, certo? Então, isso daqui vai ser 6 menos 2, vai dar 4, beleza? Se a gente tem o limite da variação do x tendendo a zero, de 2x1 menos 2, né, logo a gente tem y igual ao x2 menos 2x mais 1, que é o que o exercício deu para a gente. A gente tem um coeficiente do x1, que é qual? 2x1 menos 2, que é o que a gente achou da variação dele, certo? Então, suponhamos que o exercício dê para a gente essa variação aqui, tá? O exercício falou para a gente que o x1, que a gente tem que o x1 ele vale 3. Tá? Se o x1 vale 3, basta substituir ele pelo valor 3. Então, basicamente, substitua o x1 pelo 3. Bom, está aqui, tá? E aí, está aqui o nosso coeficiente. Essa aqui é a nossa conta, substituindo, deu quanto? Deu 4. Então, quando o x for 3, né, a variação dele for até o 3, o limite dele for até o 3, a gente tem o y como 4. Então, a gente tem aqui um gráfico. Suponhamos que essa curva seja perfeita, tá? E a gente tem do x1, que é esse 3 aqui, ele seria o nosso x1, que a gente verificou lá que o exercício falou para a gente. A gente pegou a variação dessa curva aqui, no qual ela tem um limite
aqui, tá? Ele está localizado aqui o limite 3 e a imagem aqui reproduzida pelo y, que é o 4. Logo, né, a gente traça uma reta tangente que passa por ele. Beleza? Então, isso aqui fica dessa forma jogado dentro de um gráfico. É bem legal, bem divertido, porque a gente conseguiu achar o movimento, né, daquela função que o exercício deu pra gente, da função que a gente chegou até aqui, nessa parte aqui, que seria o limite dessa função. O limite da variação do nosso ponto, daquela função que o exercício deu pra gente, do nosso ponto, que vai até o ponto x1. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido que essa parte é muito teoria mesmo. Então eu vou tentar enxugar bastante aí na hora de editar. Muito obrigado e até a próxima.